Pastora, mas e quando se está abalado? É porque Ele permite algumas coisas se abalarem ao nosso redor para manifestar o inabalável dEle. E nós, como servos e igreja, nós não seremos abalados. Ainda que provados, ainda que nós seremos tentados por alguma circunstância, Ele zela para cumprir a sua palavra sobre nós. Amém? Amém? Posso pedir vocês ficarem de pé só mais um minutinho? Vamos receber a pastora Angelina. Depois de 1 ano e 7 meses, 1 ano e 8 meses ficou em casa. E ela não queria. Esse povo come Bíblia e depois fica tudo fugindo. Aí eu falei, não, vai ministrar a palavra, em nome de Jesus. Fica à vontade, Deus abençoe. Estende as mãos para cá. Ela quer que ore por ela. Vamos orar e vamos fazer isso. Coisa linda, em nome de Jesus. Soberano e eterno Pai, Deus querido e Deus amado, Deus santo, fiel e eterno. Senhor, nós queremos colocar a vida da pastora Angelina nas tuas mãos, Pai. Ela está aqui diante do teu altar e será porta-voz tua, Senhor, para falar aos nossos corações, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem para nós. A porção que o Senhor entregou para ela, abra a janela do céu, que ela venha a cada dia crescer na tua presença, que ela venha diminuir a cada dia para que o Senhor venha aparecer. A tua igreja está aqui e nós cremos que há uma palavra do teu trono. Toma a tua filha, Pai, muito obrigada, porque ela é sobrevivente, mas ela não está sobrevivendo, ela está vivendo a promessa, porque o Senhor tem uma palavra, o Senhor guardou, o Senhor zelou, assim como muitos ainda estão em casa. E eu quero te pedir, saca ela da tua aljava e atinge o teu alvo, que nessa noite toda resistência espiritual e tudo aquilo que opõe a tua palavra e ao teu governo, a toda oposição no mundo espiritual, seja paralisada, neutralizada, dissipada para a tua glória, e que o roupador da semente venha ser manietado, amordaçado e amarrado e paralisado pelo poder que há no teu nome. E eu coloco a tua filha nas tuas mãos, usa ela para a tua glória, para o teu louvor, e assim nós concordamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos digam, aplaude Jesus. A paz do Senhor a todos, amém? Bom, nessa ministração da noite, vocês vão ver que eu vou chorar muito, porque eu sou chorona. Muito chorona, né? Faz parte. Eu já queria chorar desde a hora que o Marcos começou a louvar, né? Porque o Marcos já foi ministrando louvor assim, e Deus foi falando, confirmando a palavra. A pastora Carla, da mesma maneira, também já entrou no sentido da ministração. Hoje eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês em 1 Samuel 9. Nós temos promessa, mulheres restauradas, e aqui eu estou vendo que nós temos muitos homens. Então, eu preparei essa ministração não só para as mulheres, mas também para os homens, porque é noite de restauração. E a vida da gente, ela é provada todo o tempo. Todo o tempo nós somos provados, não só pelo Senhor, mas também por Satanás que fica ao derredor. Por isso que nós devemos ser vigilantes. E nessa noite, antes de sair de casa, eu e meu esposo, nós recebemos uma notícia não muito agradável. Mas ele falou assim, amor, fala para a pastora se você não quiser ministrar. Mas eu falei, não, eu vou ministrar. Porque tudo que Satanás quer é para a gente, é paralisar, né? E quando eu cheguei na porta, ele estacionou o carro, eu vi a Roberta, a Gabi, né? E a Cris orando. Eu falei, nossa, eu tenho que correr, que eu tenho que entrar naquela roda. E aí eu cheguei até elas, deixei o pastor para trás e me aproximei na oração.
E a Roberta orou, entregou minha vida na mão do Senhor e ainda me ungiu. Falei, é isso mesmo, Satanás, você perdeu. Você perdeu, né? Eu creio que Ele vai falar com muitos aqui essa noite, amém? Então, 1 Samuel, a gente já conhece a história de Ana, que ela é esposa de Eucana, que ela tem uma rival, mas eu não quero me atentar a isso. Eu quero me atentar nas promessas de Ana, no que Deus tem preparado para a minha vida e para a sua vida, como Ele fez na vida dela, amém? Então, Ana, aqui no versículo 9, diz, Ana roga a Deus que lhe dê um filho. Então, Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E ali, Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida. E sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca, porquanto Ana no seu coração só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe ele, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido. Porém, tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois a tua serva, por filha de Belial, porque da multidão dos teus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela, ache a tua serva graça, e disse ele, ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi ao seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era tão triste. E levantaram-se de madrugada, ela e o esposo, e o adoraram perante o Senhor. E voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Eu vou prosseguir. Nasce Samuel, e o consagrado a Deus. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz a um filho, o qual chamou Samuel. Porquanto dizia ela, e tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem, Eucana, com toda a sua casa, e oferecer ao Senhor o sacrifício anual a cumprir o seu voto. Porém, Ana não subiu, mas disse ao seu marido, quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor, e lá fique para sempre. E Eucana, seu marido, lhe disse, faze o que bem te parecer, os teus olhos fica até que o desmames. Então somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite ao seu filho até o que desmamou. E havendo o desmamado, tomou consigo com 3 bezerros e uma éfase de farinha e um odre de vinho, e levou à casa do Senhor, em Siló.
e era o menino ainda muito criança. E degolaram um bezerro e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: Ah, meu senhor, viva a tua alma. Meu senhor, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava, e o Senhor atendeu a minha petição, que eu lhe tinha feito. Por isso também ao Senhor eu entreguei por todos os dias de viver, pois o Senhor o fez pedido e o adorou ali, ao Senhor. Amém? Vamos sentar? Oh, aleluias! Glorificado seja o teu nome. Eu fiz algumas anotações, né? Porque Deus tem graça da nossa vida. E aqui eu lembro como Ana veio àquele templo. Eu fiquei pensando essa semana e refletindo, orando a Deus e perguntando, né? Por que ela não bateu, não brigou com Penina, né? Porque Penina, ela era terrível, né? Ficava provocando Ana todo o tempo. E eu acredito que Ana, ela tinha o dom do Espírito Santo. Por isso que ela rogava a Deus. Por isso que ao invés dela brigar, ao invés dela fazer críticas ao Senhor, por que o Senhor não me dá filhos? Por que o Senhor só dá filhos para ela? Né? Porque essas coisas acontecem. Muitas vezes a gente quer uma coisa e a gente fica pedindo ao Senhor, porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero. E fica aquela petição, a sua oração é só que eu quero, eu quero, eu quero. E aí chega uma hora que Deus, Ele fala assim, ah, você quer, né? Então eu acredito que Deus fica só de lado um pouquinho assim, ó, e deixa você fazer com a sua própria mão. Porque às vezes você quer tanto, você não espera as promessas do Senhor. Você não espera o que Ele tem para você, né? Deus, ele é tão maravilhoso, foi dito aqui pela pastora, foi dito pelo louvor, que Deus, Ele é tão maravilhoso que quando Ele te faz uma promessa, é só você orar. Você ora, descansa no Senhor e Ele tudo vai fazer. Mas nós somos ansiosos. Pensa que eu já não fui ansiosa? Já fui muito ansiosa. Às vezes, meu esposo tem até que falar, amor, né? Porque a gente quer que seja logo. A gente quer que aconteça. E muitas vezes não é na nossa hora, foi falado. É na hora do Senhor. É na vontade dEle, não na nossa. Então, Ana roga a Deus que lhe dê um filho. Ana era uma mulher amargurada de alma, privada de alegria de ser mãe. Para Ana, Deus havia vedado o direito dela de gerar um filho. Mas Ana, mesmo nos momentos difíceis, mais difíceis, ela se mostrou forte, corajosa, uma mulher de fé. Nós, mulheres e homens, devemos aprender com Ana, porque orar é descansar no Senhor. Mas continuar a perseverar e não blasfemar, colocando a culpa em Deus, colocando Deus na parede. Eu já vi muita gente orar, falando eu quero, e vai para cima, e quebra a cara. E aí sofre. E aí vem para os pés do Senhor. Ai, Senhor, mas o Senhor prometeu. Eu te prometi. Mas você fez com a sua mão? Você correu atrás? Você foi fazer da sua maneira? Então, por isso que nós devemos prestar muita atenção ao que a gente pede para Deus. Aí a gente tem que aprender igual a Ana. Ir para o templo. Orar ao Senhor. Buscar. Né? Muitas vezes de madrugada, quando nessa pandemia ficamos em casa, oramos muito de madrugada, né, pastora? Então, assim, o pastor falava assim, amor, não acorda hoje não, vai dormir, vai descansar. Eu, mas descansar do quê? Se eu descansei 1 ano e 7 meses em casa.
Deixa eu acordar, porque é a minha oportunidade. É minha oportunidade de aprender, é minha oportunidade de buscar, é minha oportunidade. E eu não posso perder essa oportunidade. Eu não posso. E eu aprendi com cada um que ministrou a palavra. Com cada um de vocês que entrou na live de madrugada e ministrou a palavra, né? E o mês que vem eu estou de férias, você vê? Fiquei em casa 1 ano e 7 meses, volto trabalhar 1 mês, já vou estar de férias. Olha isso! Isso é Deus, né? Então, é verdade. Então aí nós teremos que descansar. E aí Provérbios 24:10 diz que se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena, né? Então por isso que a gente tem que perseverar, para a gente não ser fraco, para a gente não ficar prostrado aos pés do Senhor, né? Por isso, aqui diz que no dia da angústia é que se a tua força é pequena, né? Por isso, persevere, lute, enfrente o gigante que está dentro de você. Se o inimigo da sua alma perceber que você está com medo, ele fará de tudo para te destruir. Por isso, não deixe transparecer. Mesmo que você esteja triste. Olha eu e o pastor hoje. Saímos de casa arrasados. Mas nem por isso chegamos aqui prostrados. Nem por isso chegamos aqui blasfemando. Olha, Deus, estou indo para a sua casa. Estou indo buscar o Senhor. Hoje minha esposa vai levar a palavra do Senhor e nós estamos arrasados. Poderíamos ter ficado em casa, prostrados, chorando, angustiados. Isso vai acontecer dias para frente? Com certeza, porque nem eu e nem você somos de ferro. Nós somos de carne. E quando nós temos um sofrimento de alma, a gente chora mesmo. A gente se prostra aos pés do Senhor. E a gente vai buscar Ele da melhor maneira que a gente pode. Se humilhando, buscando, fala, Senhor, dá força. Senhor, envia um anjo lá. Vai de encontro, quebra todas as cadeias. Senhor, vai, Senhor. Eu não posso ir, mas o Senhor pode. É dessa maneira que nós devemos ser fortes. É dessa maneira que nós devemos buscar. Que nós devemos se humilhar como Ana. Para nós podermos ter a nossa promessa. Para nós podermos ter... o reconhecimento de Deus. E ele fala, não, filha, fique em paz. Vai lá, traz a minha palavra. Porque de lá eu cuido. Você não pode ir, mas eu envio o anjo e ele pode ir até lá. Ele pode fazer o que você e eu não podemos fazer. E aí, é que eu escrevi, viu? Eu fui escrevendo. E aí nós temos que fazer como Paulo, né? Paulo nos ensina que quando eu penso que estou fraco, aí é que eu estou forte. Porque se eu não tivesse tomado a decisão de vir, hoje eu não estaria aqui. Mesmo ministrando a palavra, escrevendo, como o Gabriel fez na sexta-feira, né? Ai, peraí, deixa eu ler. Eu falei, é isso mesmo, Senhor, vamos até lá. A Cris hoje fez assim, se a gente não puder abrir o culto, saber a palavra para abrir o culto, a gente não sabe ministrar dentro de um ônibus. A gente não sabe ministrar para um colega. A gente não sabe falar que Deus, Ele é bom, que Ele pode fazer pela sua vida. Você não pode, mas Ele pode fazer. Então, é dessa maneira que você tem que ser forte, né? E aí é que estou forte. Ana buscava o Senhor, mesmo sendo humilhada pela rival. Mas Ana não brigava com ela. Ela corria para o templo e ali ela se humilhava. Ela pedia aos pés do Senhor, ela gemia aos pés do Senhor para que Ele lhe desse um filho. E ali ela promete ao Senhor, né, que se Ele lhe desse um filho, depois que Ele falou com ela, que Ele a jogou. Muitas vezes eu e você estamos sentados aí e a gente está amargurado, ou a gente está feliz e agradecendo a Deus, e muitas vezes o outro não entende. Acha que você está sofrendo. Está sofrendo, está com problema. Mas não, você quer só abaixar, se humilhar,
e buscar ao Senhor. Então, muitas vezes precisamos reconhecer que nós só precisamos se ajoelhar, se humilhar e buscar ao Senhor. Porque Ele vai estar falando conosco. Ele vai estar falando conosco, né? E o que eu quero que você pense antes de pedir algo para o Senhor, pense, ouça a sua voz, se humilhe, se quebrante nos pés dele, mas pense o que você está pedindo, porque muitas vezes nós pedimos e não sabemos a consequência, não sabemos o que lá na frente Deus tem para nós, porque Ele pode dar, mas Ele pode dar em dobro, em triplo. E muitas vezes você não está preparado para receber. Muitas vezes você não tem condições de receber. Se Ele te der um carro de 150 mil, você pede, eu quero. Você tem condições de pagar o IPVA dele? Você quer uma casa lá no Morumbi, você tem condições de pagar o IPTU? Ele pode. Você está pedindo, Ele pode te dar. E eu creio que quando Deus dá, Ele supre. Mas nós temos que saber pedir, porque muitas vezes não sabemos como lidar com essa situação. Então, Ana pedia um filho ao Senhor. Ela queria gerar. E ela também falou que ia entregar esse filho ao templo. E que na cabeça dele não ia passar navalha. Ela estava ciente do que ela queria. Só que aí, Deus deu para ela Samuel. E depois de desmamar, ela levou ele para o templo. E lá ela deixou. Mas só que Deus, Ele deu mais 5 filhos para Ana. Então é aí que eu quero que a gente pense. Estamos preparados? Às vezes nós queremos um filho, mas Deus pode te dar gêmeos, trigêmeos, 4... né? Você pode estar amamentando e engravidar de novo. Pode estar amamentando e engravidar de novo. Pedis e pedis bem, né? Na Bíblia está escrito: pedis e pedis bem, né? Então pede para Deus, mas fala: Senhor, me dá condições. Me dá condições. Eu estou te pedindo um filho, né? Então eu quero criar ele bem, ter uma boa escola, uma boa educação, mas eu quero um filho. Então, toma cuidado com o que você pede para o Senhor. Porque Ele pode te dar, mas Ele pode te dar duplamente. Então, você tem que pensar, refletir se você tem condições para receber as promessas do Senhor. Porque Ele tem muito, muito, muito para dar para nós. Mas nós temos que pedir e pedir com consciência. Amém? E aí... Ele vai se responsabilizar. Se ele achar que você tem condições de criar esses 5 filhos, ele vai te responsabilizar e ele vai te dar condições para criar. Mas a sua paciência, o seu psicológico tem que estar bem para receber esses 5 filhos. Amém? Então você tem que ter paciência, graça no Senhor e aguardar o tempo dele. Porque muitas vezes você pede e ele te dá. Mas muitas vezes ele fala assim: olha, acho que a minha filha não tem condições. Acho que a minha filha não está preparada. Acho que o meu filho não está preparado para entrar naquela empresa multinacional. Entendeu? Então, às vezes a gente quer, mas Ele pode dar. Na palavra diz que Ele pode dar tudo. Mas você tem que estar preparado e estudar para poder entrar numa grande empresa. Eu não tenho estudo, mas eu entrei. Se Deus tiver graça, Ele vai te dar.
Mas se ele achar que você não está preparado, esquece. Esquece. E quando Ana... E aí Eli, igual eu estava falando, né? Que ele julgou Ana. Nós temos que estar preparados também pelo julgamento das pessoas. As pessoas, às vezes, julgam a gente por aparência. Julgam a gente por não conhecer. Eu digo a gente, eu e você, né? Nós estamos num mundo onde as pessoas, elas julgam a gente sem ter essa responsabilidade de conhecer primeiro. E muitas vezes você julga uma pessoa. E quando você conhece essa pessoa, você fala, nossa, não é nada daquilo. Nada daquilo que eu pensei essa pessoa é. Então nós temos que tomar esse cuidado do julgamento, né? E aí Ana, ela falou para o Senhor, né? Que ela não tinha bebido bebidas fortes, né? E aí eu escrevi um textinho aqui que diz assim: a mãe, ela tem que ter um relacionamento com os filhos, repleto de compreensão, de perdão, de afeto. Porém, no caso de alguns filhos, uma mãe precisa ser firme, esperando e exigindo o devido respeito. As mães devem controlar seu ambiente, a fim de receber bênçãos. Se estiverem ocupadas e sobrecarregadas demais, não estarão preparadas para isso. Não estarão preparadas para ser mãe. Porque ela tem que ter tempo de educar. Mesmo ela trabalhando fora, ela tem que ter tempo de educar. Esse filho tem que ter respeito por ela. Tem que ter respeito por ela. Então, nunca é cedo ou tarde demais para começar a ministrar seus filhos. E aí a gente lembra de Joquebede e Ana, né? Que são duas mulheres da Bíblia que são muito corajosas. O exemplo delas, essas duas mulheres foram fiéis. Só ficaram com seus meninos até que fossem desmamados. Joquebede, ela foi tão corajosa que ela betumou um cesto e colocou o seu filho no rio Nilo. Mas eu acredito que ela ali tinha uma confiança do Senhor. E Miriam foi atrás, né? Pela beira do rio, correndo, para ver até onde esse cesto ia. E aí esse cesto foi parar onde? Perto da filha de Faraó. E aí ela viu aquele cesto, eu acredito que ela falou, nossa, um cesto bonitinho. E quando ela vê, era Moisés lá dentro. Então, assim, ele foi salvo, né? Ele foi salvo pelos tiranos que queriam tirar todas as vidas dos meninos. E Ana, ela prometeu o seu filho, né, para o templo do Senhor. Ela prometeu. E quando nós prometemos uma coisa para o Senhor, gente, não promete de qualquer jeito. Não vamos prometer de qualquer jeito, porque aí a gente vai sofrer, né? Você promete que quando você receber, você vai ajudar uma família, você vai pagar um aluguel, você vai dar todo o seu primeiro salário. A pastora ela já testemunhou isso há uns 2 cultos atrás. A minha filha também porque queria entrar no Sírio-Libanês e falou que o primeiro salário ela ia dar para uma família que já tinha 3 meses com água e luz cortada. E ela que dava a cesta básica dela todos os meses para essa família. E quando ela recebeu, eu falei, está ciente do que você prometeu? Claro, mãe. Fomos até lá. A pessoa nem queria receber o salário dela. Ela falou, não, mas eu prometi para Deus que se eu entrasse lá, o meu primeiro salário ia ser do Senhor. E ela entregou para ele. Ela entregou. E é muito bonito, né? Então a gente tem esse compromisso com o Senhor. Que quando a gente promete algo para Deus, não é para o homem, não é para a pastora Carla, não é para o bispo Adevaldo, não é para o William, não é para o Marcão.
Mas se Deus falar com você, em casa, Deus falou comigo para mim dar uma Bíblia para o pastor Zé Luiz. Eu olhei para o meu esposo, não estou nem querendo me aparecer não, tá, gente? Só estou falando o que Deus falou comigo. Eu falei para o meu esposo, eu falei assim, amor, vamos dar uma Bíblia de letras grandes para o pastor Zé Luiz? Porque todas as vezes ele fala para o Ian colocar lá porque ele está cego. Então eu não quero que ele fique cego. Se ele estiver assistindo, foi isso que Deus falou comigo. E o meu esposo, no mesmo instante, falou, amor, pode comprar. E aí foi tão tremendo que no dia que eu entreguei a Bíblia para ele, que nem foi eu que entreguei, né? O bispo passou para a esposa comprou, eu passei, entendeu? E aí no dia ele ganhou 2 Bíblias de estudo. Então quer dizer, ele falou, agora eu vou ter que ser crente de verdade. Não foi? Então assim, e quando Deus fala com você, gente, não importa a hora, não importa o momento. Às vezes você está dormindo e Deus vai te acordar, Deus vai te incomodar para você ajudar alguém, para você ligar para alguém e falar uma palavra de amor. Porque às vezes não é só o dinheiro, às vezes uma palavra de amor salva uma pessoa. Às vezes um abraço salva uma pessoa. Né? Às vezes a pessoa está ali querendo só um abraço, você não precisa falar nada, você não precisa orar por ela, você não precisa dizer que Deus é com ela, porque o que você está colocando nos teus braços, Deus já está falando. Deus já está falando. Então, muitas vezes, as nossas petições e as nossas promessas do Senhor, ela vem através de maneiras detalhadas, né? Ele vem e ele ensina a gente de maneira que a gente nem sabe explicar. Nem sabe explicar. Eu amo estar na igreja. E esse tempo para mim, ficar em casa, foi um martírio. Pastora Carla, as meninas, teve dias que a Roberta falava assim, não, a pastora tem que ir para o Encore, a pastora tem que ir para o Encore porque ela está infartando. Era verdade. Eu praticamente estava sentindo tudo como se fosse um infarto. Meu esposo, amor, não fica assim, se não acontece. Mas a opressão era muita. Pensa numa pessoa trabalhando o tempo todo, a vida toda, né? 62 anos vou fazer. Então, assim, sempre trabalhei. Sempre cuidei da casa, sempre cuidei dos filhos. E aí eu me vejo trancada em casa, só eu e o esposo, sem ir para a casa dos filhos, sem ver os netos, só pelo WhatsApp, só pelo telefone. Mas não é a mesma coisa. A falta do abraço, ela deixa a gente doente, né? A falta de participar, de conversar. As poucas vezes que a gente saiu de casa, era para pegar alguma coisa no mercado. E ele, com tanta aflição, ele falava assim, amor, não demora. Eu já sabia a gôndola que estava o tomate, a gôndola que estava o arroz. E eu pegava rapidamente. Mas isso depois de uns 4, 5 meses em casa. Todos os dias, dia e noite. Vanessa, Rosângela, Edilson, pastora Bruna, levavam pão para a gente, de 2 em 2 dias, colocava no portão. Meu filho saía de Barueri para fazer compra para a gente. Você imagina, o pastor, ele está acostumado a ficar em casa, porque o pastor, ele é um milagre do Senhor. Então, desde 2000 o pastor está em casa, né? O pastor, ele foi acometido de uma insuficiência renal. E ele fez 5 anos de hemodiálise. E o irmão, depois de 5 anos, resolveu dar o rim para ele. Que com 2 anos ele ia dar o rim para ele, mas ele desistiu. E o pastor ia literalmente morrer. Mas na palavra do Senhor, os profetas que chegavam até a gente dizia que o pastor não ia morrer por essa enfermidade. Porque essa enfermidade não tinha causa. Ele teve pressão alta, perdeu os 2 rins, por isso que é importante vocês verificarem a pressão, beber bastante água, porque perde mesmo. E o pastor perdeu e ele não notava.
Ele tinha dores de cabeça todos os dias. Todos os dias ele tomava dipirona. E ele perdeu os 2 rins. Então, ele é um projeto de Deus. Porque Deus dizia que ele ia ser pastor nessa terra. E eu, como esposa, eu não tinha aquele sentimento de que ele ia morrer. Eu sabia que ele ia morrer. Se ele não transplantasse, ele ia morrer. E aí o irmão, depois de 5 anos, teve a graça do Senhor Jesus, voltou e deu o rim para ele. Porque a fila, vocês sabem que a fila ela não anda. A fila ela não anda. E um sonho, vamos para o sonho de novo. Vamos para as petições de novo. O sonho do pastor Zé Carlos era ser avô. E um dia ele falou para minha filha, eu só sinto que eu vou morrer e eu não vou ser avô. Mas Deus escutou, né? Deus escutou. Eu sei que ela não deveria ter feito isso. Mas as promessas do Senhor, a gente não entende. Muitas vezes a gente não entende. A minha filha já estava com 24 anos. E a minha filha logo se preparou e teve uma gravidez. Muito difícil. Muito difícil. E o pastor ainda não estava transplantado. E aí ela estava gerando uma menina. Tínhamos nome, Lanai. E por muitas vezes quase ela perdia Lanai. Lanai é pequena lua. E aí ela está para nascer. E o pastor transplantou 13 de dezembro de 2005. Um ano antes, ele tinha feito uma paratireoide. Ficou em coma, entubado. Então, assim, esse caso Covid, quando eu vejo uma pessoa entubada, uma pessoa na UTI, se Deus ele não vai chamar, ele não chama. A pessoa vai sair. Porque o pastor, ele passou pelo vale da morte. Quantas vezes eu trabalhava no São Camilo, me ligavam e eu descia correndo para a hemodiálise porque ele tinha sido convulsões ligado na máquina. Isso aconteceu por 2 vezes. Mas Deus teve graça da vida do meu esposo. Eu nunca contei esse testemunho inteiro. Eu nunca contei esse testemunho inteiro. Ele até fala, amor, não precisa, mas precisa sim, para edificar a nossa fé. Para edificar, porque quando Deus quer e quando Deus tem uma promessa, Ele cumpre, não tem jeito, né? E aí ele opera dia 13 de dezembro de 2005, Lanai nasce dia 4 de janeiro de 2006. Praticamente 15 dias depois, 20 dias depois. E Lanai foi visitar o vô no Hospital do Rim. 15 dias, né, depois, os médicos desceram ele e ela ficou no térreo para ele poder conhecer a neta. Então, isso foi um divisor de águas na vida do pastor. Isso foi uma promessa de Deus assim para ele, ver que Deus é Deus e que ele não poderia desistir jamais desse Deus. E aí o pastor ficava andando com a Bíblia dentro do hospital, que ele ficou mais de 27 dias internado. Ele ficava com a Bíblia dele, com o dreno, com outro dreno, andando de quarto em quarto, orando pelas pessoas. Operado, transplantado, né? É para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Então, assim, lá eu acredito que ele deve ter prometido para o Senhor vai me dar um neto. Então, eu vou levar a sua palavra. Ele não esqueceu disso. Ele não esqueceu disso. Então, ele é um vitorioso. O pastor, quando fez a paratireoide, tinha tamanho de menino de 12 anos. De 38, ele usava a camisa 12. O pé dele era 36, hoje é 34, 35. A pessoa regride, a pessoa definha, mas a pessoa não pode perder a fé. E hoje o pastor tem 3 netos. Né?
Tem Lanai. Lanai praticamente ele vai fazer 16 anos de transplantados. Tem amigos meus médicos que diz que ele ia viver só 10 anos. O rim dele está perfeito, o coração está perfeito, o pulmão está perfeito, né? E ele não tem intercorrência nenhuma. Se a Ju estiver me ouvindo, vai ser tudo perfeito também, Ju. Vai voltar logo a ministrar a palavra do Senhor. Então, nós não podemos perder essa esperança. Nós não podemos perder, ficar isento das promessas do Senhor. Porque quando Ele dá, Ele dá. E Ele não deu só um neto, né? Agora Ele já tem 3. Se possível, ainda pode até ter mais, né? Se os meus filhos tiverem coragem, né? Mas assim, porque precisa de coragem, né? Para ter filhos. Então, assim, o que eu quero deixar para vocês é que a vida da gente, ela é feita de surpresas. Eu falo que nós somos uma caixinha de surpresas. E nessa caixinha de surpresas, nós temos dentro dela três pessoas muito especiais. Nós temos um Deus maravilhoso. Nós temos um Jesus tremendo. E nós temos o Espírito Santo, né? Que a Trindade, para a glória do Senhor. A Trindade, ela não pode ser esquecida. A Trindade não pode ser esquecida. Porque em todo o tempo, na alegria, no sofrimento, no desespero, no casamento, na vida espiritual, você não pode deixar de ter essas 3 pessoas no seu coração, na sua mente, andando lado a lado com você. Nós não podemos esquecer disso jamais. Gente, o que eu quero deixar para vocês é que Ana foi corajosa demais. Demais. E que cada um de nós pode ser igual a Ana. Perseverar, se humilhar e buscar ao Senhor. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. E eu agradeço a oportunidade. Eu agradeço a oportunidade mesmo, viu, minha pastora? Muito obrigada. Uma próxima vez vou me preparar melhor. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém? O Senhor falou contigo aí? Dá para tu dar um glória a Deus bem alegre para Ele?